Olá, crianças! Então, aqui no livro de ciência, nós vamos lá na página 26, tá? Que nós vamos fazer essas atividades aqui. Essas atividades, pessoal, vai falar sobre o que a gente já estudou, tá bom? Então, vai falar um pouquinho do calor do sol, dos ambientes, tá? Então, vamos lá, ó. Revendo o que aprendi, né? Complete cada frase com as palavras que faltam. Então, aqui tem algumas palavras e aqui tem as duas frases, A e B. Então, nós vamos completar, nós vamos ver qual a palavrinha que se encaixa, que melhor se encaixa nessa frase aqui, tá bom? Então, A. Então, aqui tem as palavrinhas nascem, ambiente, morrem, componentes e reproduzir. Então, vamos ver. O é composto por seres vivos e não vivos. O que será? A professora vai fazer essa junto com vocês, ó. Então, o nascem, não combina. O ambiente, tá? Então, a palavrinha que vocês vão escrever aqui é ambiente, ó. Vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. E ficou assim, ó. O ambiente é composto por seres vivos e... Vamos ver. Morrem? Não. Reproduzir? Não. Componentes, né? Então, o ambiente é composto por seres vivos e componentes. Então, aqui vocês vão escrever componentes, tá bom? Em cima dessa linha, tá? Vocês escrevem aí. Que fica um pouco ruim para a professora escrever, que tá filmando e escrevendo. Então, vai ficar, ó. O ambiente é composto por seres vivos e componentes não vivos, né? A frase ficou com sentido agora. Então, a palavrinha ambiente a gente risca e componente também. Então, vai sobrar a palavrinha nascem, morrem e reproduzir, né? E aí, vocês vão ver na frase B, aonde elas se encaixam melhor, tá bom? Que vai dar sentido à frase. Daí, vocês fazem aí, tá? A2. Maíra está muito empolgada, pois é seu primeiro dia de férias. Ela planejou diversas atividades para que esse dia com os horários marcados, né? Complete a agenda dela com atividades mais apropriadas para cada horário. Então, aqui, ó, vocês vão imaginar, a Maíra tá de férias e ela fez uma tabelinha, né? Com os horários das coisas que ela quer fazer, tá? Então, aqui tá as atividades que ela quer fazer no primeiro dia dela de férias. Então, aqui tá escrito assim, ó, ler um livro à sombra de uma árvore, dormir, assistir ao pôr do sol e brincar no parque. Então, a primeira atividade já tá aqui, ó. Às 7 horas da manhã é o café da manhã. E depois, aí vocês vão preencher com qual atividade, às 8 horas da manhã, o que vocês acham o mais adequado para a Maíra fazer, tá bom? Aí vocês vão escrevendo aqui. Vocês acham que às 8 horas da manhã é legal ela dormir? É legal ela brincar no parque? Então, daí vocês vão preenchendo aqui, tá bom? Aí aqui, ó, na página 27, tem aqui, ó, uma fotografia, né? Atividade 3. A fotografia mostra uma cena de um dia de uma escola. Então, aqui essa fotografia é um dia de uma escola, né? Vamos lá, ó. Quais componentes vivos desse ambiente aparecem na imagem? Então, vamos observar a imagem, ó. Quais componentes vivos que nós aprendemos? O que são componentes vivos, né? As crianças são seres humanos, as plantas, tá? Então, tudo isso é um ser vivo, né? É um componente vivo, tá? Então, vamos lá. B. Quais componentes naturais sem vida você identifica? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. O componente sem vida, né? É o ar, é o sol, tá? Aí a C. O que esse ambiente tem em comum com os ambientes de sua escola? Aqui na C, a gente não vai escrever, tá vendo que não tem linha? Então, quando tem esse balãozinho, ó, a gente só vai conversar, tá bom? Então, vocês conversem aí, tá? Com quem estiver ajudando vocês, tá bom? Observe os ambientes abaixo e faça o que se pede.
Então, vamos lá. Então, vocês têm essas duas imagens aqui para estar observando, né? Então, essa imagem aqui tem árvore, alguns animais, plantas, o sol. E essa outra imagem já parece que é um ambiente urbano, né? De uma cidade, tá bom? Então, vamos lá, ó. Assinale com um X o ambiente natural. Aí, depois. Então, a gente vai olhar qual que é o ambiente natural, né? E vai colocar com um X, que tem mais natureza, né? Pinte apenas os seres vivos das duas imagens, tá? Então, vocês vão pintar apenas os seres vivos que tem nas duas imagens. A C. Observe as sombras dos componentes dos ambientes e depois responda o que é sombra. Essa atividade aqui, a gente já fez ela, né? Lá quando a gente falou no capítulo, na página anterior, lembra aquela atividade que vocês fizeram, que falou da praia, da sombra? Então, aí vocês coloquem aqui, tá bom? Então, vamos lá, aqui na página 28, né? Nós vamos continuar falando, né? Aqui é só um resuminho, tá bom? Do que já foi visto, tá? Nas outras páginas. Então, vamos lá, ó. Nessa unidade, vimos componentes do ambiente. Então, vamos lá, ó. Os componentes do ambiente podem ser, aqui, ó, seres vivos, né? Então, aí deu aqui exemplos, né? Então, o que são seres vivos? São plantas, animais, né? Aí, aqui também, ó, os componentes não vivos, né? Então, aqui, os exemplos também dos componentes não vivos, muito importantes também para a nossa vida, ó. A luz solar, o ar, o solo e a água, né? Aí, aqui eu vou fazer a leitura, ó. Os ambientes podem ser aquáticos ou terrestres, naturais ou modificados pelo ser humano. O Sol é a fonte de luz natural e de calor do planeta. Ele realiza um movimento aparente no céu ao longo do dia e possibilita formar as sombras, que por sua vez mudam de lugar e tamanho de acordo com a posição do Sol. Então, isso vocês também já viram, né? O calor do Sol possibilita uma temperatura favorável para a existência da vida no planeta. A forma pela qual o calor do Sol é absorvido pelas superfícies de diferentes materiais influencia a temperatura dos ambientes. Então, aqui, ó, nós temos essa imagem aqui, né, de abertura do capítulo, vocês observem bem ela. Então, aqui tá escrito assim, ó, ambiente ensolarado, né, conforme visto na página 9. Essas perguntinhas aqui, ó, é só para vocês conversarem com quem tá aí ajudando vocês. Tá bom? Não precisa escrever, é só pra gente responder oral, tá? O que são os componentes vivos e não vivos de um ambiente? Então, tá aqui em cima, né? Componentes vivos, né? São plantas, animais, pessoas, tá bom? Qual é a importância do Sol para nossa vida, né? Na imagem de abertura desta unidade, o Sol está se pondo, tá falando dessa imagem aqui, ó, tá? E se ela fosse desenhada 2 horas mais tarde, o que provavelmente estaria diferente? Então, vocês podem conversar aí com quem estiver ajudando vocês, tá bom? E refletir.